Boa noite, pessoal, tudo bom? É uma satisfação para a gente estar aqui. Eu vou apresentar para vocês o trabalho de produção textual em grupo do quarto semestre, curso de Engenharia Civil da Unopar. Eu sou Antônio. Matheus Pires, Antônio Tadeu, Jonivar, Patrick Alves, Alberto Santana, Hércules Helmes. A gente vai apresentar para vocês conceitos básicos sobre eletrostática e também alguns ensaios, alguns experimentos. Espero que vocês gostem e a gente vai estar à disposição aí para estar tirando dúvida, né? podemos definir a eletricidade estática pelo acúmulo de carga elétrica na superfície de um material, onde são isolantes e não conduzem eletricidade. Para definirmos melhor esse assunto, partimos para o princípio de que os objetos físicos encontrados no ambiente são compostos por átomos. Dentro desses átomos encontramos prótons, nêutrons e elétrons. Prótons são partículas que se encontram no núcleo do átomo, onde recebe cargas positivas. Nêutrons são partículas que também se encontram no núcleo do átomo, porém têm cargas nulas, carga zero, e elétrons se encontram-se na eletrosfera, onde recebe cargas negativas. Com relação ao tema de eletrostática, tem um princípio também que envolve a isso, sobre a atração e repulsão, onde cargas de sinais opostos se atraem e cargas de sinais iguais se repelem entre si. Podemos dar um exemplo de eletricidade estática pela indução estática, que com essas duas canetas aqui, eu vou denominar essa caneta azul de corpo A e denominar essa caneta amarela de corpo B. O meu corpo A, ela está carregada eletricamente por cargas negativas. E meu corpo B, ela se encontra neutro, em equilíbrio. Por quê? Porque para cada número de elétrons, eu tenho o mesmo número de prótons. Então ela está em equilíbrio. Só que, apesar de ter um corpo eletrizado negativamente e um corpo neutro, eles têm o movimento de atração e repulsão. O movimento de atração tem mais intensidade do que o de repulsão. Por quê? Por conta de ter um corpo eletricamente negativo, esse corpo que tem suas partículas aqui iguais, só que misturadas, ela começa a se reorganizar. Como eu tenho partículas elétricas negativas no corpo A, minhas partículas positivas vai passar a ficar nessa região da superfície do corpo B, e minhas partículas de elétrons, que é negativo, vai passar a ficar nessa superfície do corpo B. Ela subdivide suas cargas e faz um movimento de atração por ter cargas opostas e repele com menos intensidade por ter cargas lá do outro lado iguais ao do corpo A. E isso ocorre a eletricidade estática, ou eletrostática. É um ramo da física que é estudado e observado no nosso mundo moderno, na ocorrência em dispositivos eletrônicos como celulares, máquinas de xerox e fenômenos naturais como raios e o relâmpago de bola, que é abordado em nosso trabalho. Aqui vai falar sobre percepção da vibração estática. Na maioria das vezes você não percebe ela, só que perceber a partir de uma certa tensão gerada.
e ela ocorre de forma natural no nosso dia a dia, tipo para tritar uma roupa, passar um pente no cabelo. Na natureza, ela ocorre em forma de relâmpagos. E vou mostrar como isso acontece. Estou com um desenho aqui ilustrativo, onde aqui tem uma nuvem, um sol e uma árvore. Por a nuvem estar em uma certa altitude, ela acaba gerando dentro dela 3 elementos: água, gelo e cristais. Devido ao vento, o que ocorre é atrito entre esses elementos, gerando descargas, ou seja, acaba deixando a nuvem polarizada. Ela fica polarizada negativamente na parte inferior dela e positivamente na parte superior. Essa tensão gerada é tão grande que acaba ionizando o ar, facilitando que a descarga elétrica venha a acontecer, ou seja, o raio venha em direção da Terra. Só que esse raio sempre vai procurar a menor distância entre esses dois pontos. No caso aqui, ela vem em direção à árvore, que é a menor distância entre esses dois. O conceito de campo elétrico. Agora, para falar sobre campo, a gente tem que falar sobre força elétrica. Força elétrica, segundo a lei de Coulomb, é dada da seguinte forma: a constante de Coulomb vezes a carga principal vezes a carga menor, dividida pela distância ao quadrado entre as cargas. Essa é a força. O conceito de campo, que é uma grandeza vetorial, é a força elétrica dividido pela carga. Se a gente for colocar aqui a equação, vai ficar constante vezes a carga pequena, distância ao quadrado, dividido pela carga, onde aqui a gente pode cortar a carga, e vai ter que a expressão do campo elétrico, que vai ser constante de Coulomb vezes a carga maior, dividido pela distância ao quadrado. Essa aqui é a fórmula básica do campo elétrico. Agora, se a gente for falar de uma esfera eletricamente carregada em sua superfície, uma esfera oca, um exemplo de o raio em forma de bola, por exemplo, se ela for carregada positivamente, o que é que acontece? Se a gente pegar qualquer partícula aqui distante da esfera, a esfera de raio R, como é que a gente calcula o campo? A gente demonstrou no nosso trabalho, na parte teórica, a gente provou matematicamente que o campo elétrico, nesse caso aqui, vai ser a constante de Coulomb vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Por essa distância aqui, a distância D. Esse seria o valor do campo elétrico. A gente pode demonstrar assim, ó, usando um gráfico, onde a gente coloca o campo em função da distância. A gente vai ter algo desse sentido, uma curva exponencial, né, nesse sentido. E aqui a gente tem um valor do campo que ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, quanto mais afastada estiver a partícula da esfera, menor vai ser a influência do campo. Como convenção, a direção do campo, ela com a carga positiva, é sempre uma direção no sentido para fora. Se fosse carga negativa, seria o sentido para dentro, né? Agora sim, quando a partícula estiver dentro da esfera carregada, o que acontece com o valor do campo? A gente também demonstrou matematicamente em nosso trabalho que o valor do campo elétrico, nesse caso, é nulo, é zero. Se a gente pegar o exemplo do raio bola, segundo os conceitos elétricos, a carga gerada é na parte superficial de uma esfera, onde o campo ele sempre é um valor positivo para fora da esfera. E dentro do raio bola, dentro da esfera, o campo é valor nulo, é nulo. Então essa é a relação. A gente demonstrou isso matematicamente em nosso experimento. A gente
está falando de eletricidade estática, que é uma forma de eletricidade que está presente no nosso meio. A gente carrega eletricidade estática e ela tem a parte boa e tem a parte ruim. Nós temos equipamentos como impressora que usa eletricidade estática para fazer uma cópia, imprimir uma xerox. Temos muitos outros meios de comunicação e equipamentos. E também tem a parte ruim, que como tem um computador com a placa-mãe, se a gente manusear de forma incorreta, a eletricidade estática pode causar danos numa placa, queimar equipamentos. Tem que usar os EPIs adequados, Usar os né, equipamentos adequados, como luva, isolação, tudo direitinho, para não causar prejuízo, né? ocasionar uma queima de um equipamento. Isso gerado pela eletricidade estática, que é a troca de energia que a gente também carrega no corpo. Estarei explicando agora, né, o experimento de eletrização por atrito, né? A eletrização por atrito é uma das formas mais simples de eletrizar um corpo, né? Que ocorre quando um corpo obtém um atrito com outro, né? Aqui eu estarei fazendo um experimento com a garrafa plástica, algumas bolinhas de isopor. Acender um ar dentro da garrafa, né? Detampá-la, fazer o processo de atritamento, né? Estará gerando um processo de fricção. A gente percebe que algumas bolinhas de isopor ela fica suspensa, né, por conta desse processo de eletrização, que ocorre quando o corpo A libera carga negativa, né, para o corpo B. O corpo A ficará com carga, quando ele libera, ele fica com carga positiva, e o corpo que recebe essa carga negativa ficará carregado negativamente. Esse é o processo de eletrização por atrito. Vou explicar aqui um pouco do processo de eletrização por indução. Vou explicar aqui quais são os produtos que utilizam para fazer esse processo de eletrização por indução. Bom, basicamente é copo descartável, canudo de plástico, linha de nylon, a tesoura para auxiliar a cortar o fio de nylon e papel alumínio para fazer o elemento neutro. E papel. Bom, então você pega o copo descartável, faz um furinho aqui no meio, vocês podem ver, e o canudo você pega o fio de nylon e amarra na ponta dele e faz a bolinha de papel de nylon ou papel de alumínio e fixa na ponta do fio de nylon. Aí o canudo você fixa no centro do copo descartável para formar tipo um pêndulo, para a gente fazer aqui o processo de eletrização por indução. Então, a eletrização por indução é o fenômeno que consiste em pegar um corpo neutro, no caso aqui eu peguei o canudo e a bolinha de papel alumínio, e tornar ele eletrizado por meio dos seus elétrons livres. No caso eu vou fazer aqui o atrito para ele ficar eletrizado. No caso aqui a ponta do canudo vai fazer esse movimento, que é de atrito, para eletrizar esse corpo que está neutro, né? Está com carga ou negativa ou positiva, né? Vou eletrizar bem ele aqui para vocês verem o processo como é. Bom, então feito esse processo aqui de eletrização, aí eu vou encostar aqui o canudo próximo à bolinha de papel de alumínio, que é para vocês verem o processo de indução. Vocês verificam que tem
a força de indução. No caso, o canudo que está eletrizado está puxando a bolinha de papel de alumínio, que está com carga negativa, né? E o canudo está eletrizado. Ele está passando carga para a bolinha e, no caso, está induzindo. E esse é o processo de indução. Vou fazer aqui a montagem do pêndulo eletrostático. Vou mostrar aqui os materiais que vamos utilizar. Uma tesoura, pedaço de papel alumínio, o Durapox, já costumamos a base já, fita adesiva e um canudo e linha de costura. O primeiro passo é pegar o Durapox, misturar ele, fazer uma base de 4 centímetros de largura, 1 de altura, e fixar o clipe no seu centro e esperar secar. Em seguida, pegamos papel alumínio, cortamos ele em forma circular. E vamos fazer um furo no seu centro. Pegamos a linha de costura e amarramos esse pedaço de alumínio. Em seguida, vamos pegar o canudo e moldá-lo, deixar ele em formato de L. Com o auxílio do clipe, vamos colocar ele aqui. Depois da base seca, encaixamos o canudo na base e amarramos em sua ponta. Se quiser usar a fita para prender, para ele não ficar muito solto, você utiliza ela. Pronto, o pêndulo está montado. Bom, fiquei responsável aqui para a montagem da bobina de terço. Para montarmos a bobina de terço, vamos precisar dos seguintes materiais: uma base de madeira medindo 3 cm de comprimento por 8 de largura, um transistor do tipo 2M 2222, um resistor de 27K, um fio de 0,3 milímetros de diâmetro por 30 centímetros de comprimento, uma bateria 9 volts, o suporte de encaixe para a bateria, um fio esmaltado de 22 AWG, o cano PVC 3x4 de diâmetro e 8,4 de altura, centímetros. Temos aqui a lâmpada que vamos utilizar no final do experimento e os materiais de apoio, como a pistola com bastão de cola quente, o ferrinho de solda e o alicate cortante. Vamos dar início agora ao processo de montagem da bobina. Temos que tomar como primeiro passo o posicionamento do fio esmaltado sobre o cano com espaço de 10 cm
de uma de suas extremidades. Prendeu o mesmo com uma fita adesiva. Já com o fio preso, fazemos o processo de enrolagem do fio no cano com voltas próximas uma das outras. Fazendo isso até a outra extremidade e prendendo novamente a ponta do fio esmaltado com a fita. Colar a bobina na base de madeira com auxílio de cola quente. Logo em seguida, com o transistor em mãos do tipo 2N 2222, fazer a colagem também na base de madeira. Colar o fio de 30 centímetros na base de madeira e dar 2 voltas em torno da bobina e colar novamente. Descascar as pontas do fio de 30 centímetros com alicate de corte. Lixar a ponta do fio esmaltado também com alicate para que a solda possa grudar no mesmo. Agora fazendo a emenda da ponta do fio esmaltado com o resistor. E soldar o terminal do meio do transistor. Soldar o outro fio no terminal emissor do transistor. Com o fio positivo do conector, enrolar junto com o fio que sobrou da bobina e soldar com o terminal que sobrou do resistor. Soldar o fio negativo ao terminal esquerdo do transistor. Agora, para alimentar todo o sistema da bobina, precisamos conectar a bateria de 9 volts ao conector do sistema. Foi observado que ao aproximar a lâmpada fluorescente
na bobina de Tesla, nada aconteceu, onde o que se esperava era que a mesma viesse a acender. Com erros experimentais, podemos considerar que a quantidade do fio esmaltado utilizado no experimento foi suficiente, fazendo com que o campo eletromagnético viesse a se enfraquecer, não distribuindo energia o suficiente para que a lâmpada viesse a acender. Agora, com todo o sistema da bobina de Tesla instalado de forma correta, está aí o fenômeno que ocorre ao aproximar a lâmpada fluorescente à bobina, fazendo com que a mesma venha a ser. Vou mostrar agora o princípio de funcionamento da gaiola de Faraday. Como a gente demonstrou no trabalho e a gente apresentou, o campo elétrico no interior de uma esfera ou no interior de algum objeto eletricamente carregado vai ser nulo. E a gaiola de Faraday vai justamente mostrar isso. Quer dizer, na parte externa vai haver campo, mas na parte interna não há o campo elétrico. Aqui eu estou com um bastão de plástico, com uma papel toalha de vidro, onde eu vou atritar de forma a eletrizar. Estou eletrizando e vou utilizar aqui esse suporte com um condutor metálico. Percebam que há a ocorrência, de atração elétrica. Agora bora observar o princípio junto com a gaiola de Faraday para observar o comportamento. O colega aqui vai ajudar. Aqui carregado, percebam que não há tração. Vai tirar, tá vendo? Tirou a gaiola, agora coloca a gaiola de novo, por favor. Tá vendo? A gaiola de Faraday então serviu como isolante elétrico, ou seja, na parte de fora aqui há campo, na parte interior o campo elétrico é nulo. A gaiola de Faraday mostra isso. Vou atritar novamente. Tá vendo? Que com a presença da carga, a atração. Com a gaiola, acaba neutralizando, isolando. Isso ocorre muito em sistema de para-raio, porque com a instalação de um condutor elétrico, então a carga do raio ela vai passar pela parte externa do condutor, sendo então conduzido ao solo, para o aterramento. Ocorre também em fenômenos se observado em avião. Avião, quando está se deslocando, as partículas de ar e de água provocam cargas na superfície externa do avião, e quando o avião ele pousa, é preciso que seja feito um aterramento para descarregar justamente a parte externa, ou seja, ele fica carregado externamente, mas internamente todos os passageiros então não sofrem nenhuma ação do campo. A mesma coisa, se no avião cair um raio, nenhum passageiro, ninguém vai sentir o efeito que está dentro do avião. Isso se explica devido à gaiola de Faraday. Olá pessoal, eis aqui a placa-mãe, onde a gente pode visualizar aqui a unidade de processamento, CPU, os slots de memória, então a placa-mãe com todos os seus circuitos, Então percebam que tem muitos circuitos pequenos, tem uma coisa assim muito delicada. E como a gente já mostrou aqui para vocês ao longo do vídeo, a eletricidade estática ela é muito comum e ela é facilmente de ser obtida, principalmente que quando você está com roupa sintética, poliéster, por exemplo, a gente pode estar gerando por atrito a eletricidade estática, gerando aí campo elétrico. E o que acontece? Esses componentes eletrônicos aqui, eles são muito sensíveis. Então, para se manipular equipamentos dessa natureza, é interessante que se tenha um aterramento, porque o nosso corpo ele passa a conduzir eletricidade estática
se a gente tiver com determinada roupa ou vestimenta, então a gente teria que ter um aterramento conectado aqui a uma das mãos, e esse aterramento então, ao invés de conduzir a corrente, a carga elétrica para a placa, provocando então a queima, ela vai conduzir para o solo o aterramento. Então isso é a forma adequada. Eu estou de uma forma aqui sem o aterramento, né? Então assim, eu estou de uma forma inadequada para manipular esse tipo de placa. Então eu não posso manipular esses equipamentos, porque se eu manipular, provavelmente a carga eletrostática gerada aqui por mim, meu corpo, vai provocar um dano, vai danificar o equipamento. Então a melhor forma de fazer aqui, no meu caso, é não manipular. Eu poderia tentar, se eu precisar mexer, e se eu não tiver um aterramento, eu posso criar um aterramento. Eu usando um fio de cobre, eu poderia pegar um fio de cobre, passar aqui o meu pulso e aterrar ele, ligar ele ao solo. Então eu estaria assim, conduzindo as cargas que fossem aparecendo, conduzindo, ao invés de direcionar para a placa, estaria direcionando para o solo, né? Então aqui é só para mostrar para vocês a complexidade da placa e a necessidade de se ter um aterramento para fazer a manipulação correta.